Existe um erro que destrói a atmosfera no pastel seco. Acreditamos que para uma pintura ficar melhor, ela precisa de muitos detalhes, mas não é bem assim. Nessa pintura de hoje, eu usei menos pelos, menos definição, menos contornos. Por quê? Quanto mais você tenta mostrar tudo, mais a atmosfera desaparece. E nessa pintura da leoa, eu vou te mostrar o porquê. A atmosfera não nasce na quantidade de detalhes, ela nasce do que você decide esconder. Existe um erro que destrói a atmosfera de uma pintura em pastel seco. Quando pensamos em realismo, geralmente pensamos em detalhes, mas a natureza não se enxerga tudo com a mesma clareza. Existe distância, existe luz, existe ar entre nós e aquilo que estamos observando. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. E é exatamente esse ar que cria a atmosfera. Por isso, começo pelo ambiente. Antes da leoa, o espaço precisa existir. Se esse tipo de pintura focada em luz, atmosfera e percepção te interessa, já deixa o seu like. Isso me mostra que vale a pena continuar explorando este caminho aqui no canal. Pintar não é só desenhar objetos, é pintar o ar entre eles. A atmosfera de uma pintura nasce nas sombras. Quando a gente pinta o ar, a cena começa a existir. Porque nem tudo tem o mesmo contraste, nem tudo tem a mesma nitidez. Quando tudo tem a mesma importância, o olho não sabe para onde seguir. E a pintura perde profundidade. Às vezes, o mais importante numa pintura é o que quase não aparece. Então, pode-se dizer que a atmosfera é o silêncio dentro da pintura. Observe que eu não desenhei sol, eu estou sugerindo luz. Existe uma diferença enorme entre desenhar um objeto e sugerir a sensação. E a atmosfera nasce muito mais da sugestão do que da descrição. Quanto mais você explica cada detalhe, menos espaço sobra para a luz existir. Se você gosta desse tipo de estudo em pastel seco sobre luz, atmosfera, profundidade, se inscreva no canal, porque é exatamente isso que eu busco explorar aqui. Não só desenhar um objeto, mas estudar a luz sobre ele. Só agora que eu vou para a leoa. E um dos grandes erros é achar que quanto mais detalhes, quanto mais pelos, mais luz, mais presença você tem. E na verdade, não é a quantidade de pelo. Numa pintura impressionista, os pelos são apenas consequência. O que cria presença é a relação entre luz, sombra e atmosfera. Se eu desenhar todos os pelos, a pintura fica pesada, como um recorte que está colocado ali, sem fundo, sem atmosfera, sem vida. Se eu selecionar alguns, o olhar completa o restante. Nosso cérebro adora completar informações. Por isso, uma pintura pode parecer ser exatamente detalhada sem ser. Você não precisa mostrar tudo, precisa mostrar o suficiente. É aí que a atmosfera começa a fazer sentido. Quero saber uma coisa. Você tem dificuldade em simplificar? Comenta aqui que eu quero saber. Nem tudo precisa ser visto para ser sentido. Quando tudo aparece, nada se destaca. Às vezes menos resolve mais. Então, podemos concluir que profundidade não é apenas detalhe, é escolha. Quando tudo está no mesmo nível, não existe profundidade. A profundidade começa onde você decide parar. É preciso deixar a pintura respirar. Isso pode parecer contraditório no início, porque passamos muito tempo acreditando que uma pintura melhora quando colocamos mais informações, mais pelos, mais texturas, mais contrastes, mais e mais definição. E a atmosfera
trabalha justamente no contrário. Ela precisa de espaço para respirar, menos contornos, menos bordas. Observe como algumas áreas parecem suaves, como alguns contornos desapareceram. Algumas transições ficam apenas sugeridas. Isso não é falta de acabamento, é uma escolha. A atmosfera tem relação com hierarquia. Nem tudo precisa chamar a atenção ao mesmo tempo. Algumas cenas conduzem o olhar, outras sustentam. Existe um erro muito comum no pastel seco que trava completamente a atmosfera de uma pintura. Na verdade, não é apenas um erro, ele aparece de formas diferentes. Às vezes ele aparece ao usar um único giz, uma única cor, para construir uma área inteira. A sombra fica pesada e a sua pintura parece plana, morta. O fundo torna-se apenas um fundo e perde as vibrações, a riqueza dos tons que existem na natureza. Outras vezes ele aparece quando aplicamos excesso de camadas logo no início. Tudo fica pesado, rápido demais. Perdemos transparência, perdemos delicadeza. A atmosfera depende muito dessas transições suaves entre uma cor e outra. No pastel seco, a atmosfera é estrutura. Existe ainda outro problema: esfumar demais. Quando tudo é esfumado demais, a superfície começa a perder personalidade. As cores perdem vibração e a pintura começa a ficar plana. Repara que nessa leoa eu começo a trabalhar por pequenas partes. Eu vou construindo aos poucos, sobrepondo temperaturas, permitindo que algumas áreas desapareçam, permitindo que algumas bordas apareçam. No pastel seco, a atmosfera nasce das variações e das transições entre as camadas. Pastel seco é uma conversa entre luz, pigmento e o papel. E a atmosfera não é uma camada que você adiciona só no final. Ela acontece na pintura desde o início, desde as sombras e desde a luz sendo colocada sobre o objeto. O mais difícil numa pintura não é colocar um excesso de informação, mas é saber parar, saber escolher qual o detalhe ajuda. E é por isso que a atmosfera tem muito mais relação com seleção do que com quantidade. Não é uma questão de fazer menos, é uma questão de escolher melhor. Se você observar essa pintura de perto, vai perceber que ela tem muito menos detalhe do que parece. Quando a atmosfera conecta tudo, não há necessidade de muitos detalhes. Talvez essa seja uma das formas que eu mais mudei em pintar no pastel seco. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos de luz, atmosfera e profundidade no pastel seco. Até o próximo vídeo.